certamente este conselho viria ali dos evangelhos, porque os evangelhos eles vão expressar a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo na face da terra. E nós sabemos que Jesus Cristo ele é o ponto principal da Bíblia Sagrada, porque João ele diz no seu primeiro capítulo que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se nós estamos aqui nessa noite, a honra e a glória do nosso Senhor. Se você está de pé nessa noite, a honra e a glória do nosso Senhor. Se nós estamos reunidos neste momento, é porque a graça do Senhor nos alcançou. Então tudo que nós devemos fazer, ou nós devemos expressar ou manifestar, tem que ser para a honra e glória do Senhor. O interessante desse texto que nós lemos é que Jesus Cristo ele está em um dos seus últimos momentos aqui na face da terra. E ele está passando algumas instruções para os seus discípulos. E neste versículo que nós lemos, o contexto é que Jesus está dizendo dos momentos que antecederiam a sua volta. Ele está dizendo que iriam acontecer pestes, iria acontecer mortes, filhos se levantando contra pai, pai se levantando contra filho. E o versículo anterior ele diz assim: e por se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos iriam se esfriar. E não é diferente daquilo que nós estamos vendo nos dias de hoje. Parece que o amor tem se esfriado, a falta de compaixão pelo próximo, o desejo de ajudar. Parece que nós estamos vivendo num tempo em que o homem só está preocupado com o seu próprio eu, só está preocupado com as suas próprias vontades, com aquilo que lhe apraz, com aquilo que lhe agrada. E o Senhor Jesus Cristo ele nos deu um alerta sobre este tempo, ele nos deu um alerta sobre este momento. Ele diz que a iniquidade iria se aumentar, o amor de muitos iria se esfriar, mas ele também nos deu uma instrução. Ele nos disse: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu louvo a Deus por essa noite, por este momento que nós estamos aqui, porque aqui tem pessoas que poderiam estar em outro lugar, aqui tem pessoas que poderiam estar fazendo outras coisas. Talvez você recebeu o convite para estar curtindo em outro lugar, mas você escolheu perseverar, porque esse retiro, você não veio para esse retiro somente para jogar bola, nós não viemos nesse retiro somente para tomar um banho de piscina, não. Nós viemos nesse retiro porque nós precisamos fortalecer o nosso relacionamento com Deus, e isso requer perseverança. Por isso eu louvo a Deus por este momento, porque eu sei que aqui tem pessoas que enfrentam lutas, passam por dificuldades, passam por problemas, mas não deixam os problemas e as dificuldades serem maior do que a expectativa no nome do Senhor. Por isso eu louvo a Deus por este momento, porque aqui tem pessoas que estão perseverando, e foi o que o Senhor nos disse: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E não tem melhor expectativa ou esperança para o cristão do que a salvação, do que aquele grande dia aonde o Senhor irá nos buscar e nós estaremos para sempre com Ele e Ele para sempre conosco. E o que eu acho interessante é que quando a Bíblia nos diz sobre a volta de Jesus Cristo, Ele nos diz que nós iremos para um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, porque todas essas coisas vão passar. Quem sabe você está aqui e você está pensando: mas eu não vou conseguir vencer esse desafio, eu não vou conseguir vencer essa tentação, eu não vou conseguir vencer essa batalha. Eu te digo, meu irmão, persevera mais um pouquinho, porque ainda em um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Nós estamos neste mundo de passagem, a nossa vida terrena não é eterna não, mas o que nos espera é a eternidade. Por isso nós devemos cumprir o nosso papel. Ele não nos disse que seria fácil. Jesus Cristo nos disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e é Ele quem te dá força para vencer. Ele venceu o mundo e é Ele quem diz que estaria contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Ele não vai te abandonar, meu irmão.
Ele não vai te deixar só. A Bíblia nos diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, aquilo que é quase impossível, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de vós. Será que você já parou para pensar, para analisar esse momento? De tantas pessoas que existem no mundo, o Criador, Ele sabe o seu nome. Aquele que apenas com o poder da sua palavra tornou o inexistente existente, Ele te conhece. Ele sabe da sua intimidade, Ele se preocupa com você, e o mais importante de tudo, Ele te ama. Ele não te quer ver, Ele não quer ver você caído, Ele não quer ver você cabisbaixo, Ele não quer ver você olhando para trás, não. Jesus Cristo quer te ver de pé, porque Ele te ama. Eu acho interessante o texto lá em Isaías, capítulo de número 43, quando Deus diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Quando você passar pelo rio, o rio você não vai se afogar, porque eu, o Senhor, sou contigo. Ele está dizendo: em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos que você enfrentar, eu sempre estarei ao seu lado para te ajudar. Eu sempre estarei ao seu lado para te fortalecer. É isso que nós precisamos entender, porque muitas das vezes nós nos sentimos só, muitas das vezes nós pensamos que ninguém está nos vendo, mas não, meu irmão, existe um Deus que te ama, existe um Deus que te conhece, existe um Deus que sabe o seu nome, e Ele disse que vai estar com você em todos os momentos que você passar. Por isso eu li esse texto, porque nós precisamos perseverar no nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa comunhão com Deus. Eu até anotei aqui o texto da bênção apostólica, quando Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo de número 13, o versículo 14: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. O que o Senhor quer de nós? O que um Deus tão poderoso requer de mim, que sou um homem pequeno, falho? O que Ele quer de nós? Ele quer que tenhamos comunhão com Ele. Ele quer que tenhamos relacionamento com Ele. E relacionamento com Deus não é: eu vou na igreja porque eu estou passando por esse problema, eu vou fazer e vou buscar Deus para Ele resolver isso. Não, Ele resolve, mas o que Ele quer vai muito além de simplesmente resolver os nossos problemas. Ele quer ter intimidade contigo, Ele quer ter um relacionamento contigo. E relacionamento com Deus não se resume a apenas 2 horas de culto, não. Relacionamento com Deus são em todos os momentos da nossa vida. Você está indo para a escola, vai falando com Deus. Você está indo trabalhar, vai falando com Deus. Aconteceu um problema, fala com Deus. Em todos os momentos da nossa vida, o Espírito Santo, Ele quer fazer parte do nosso dia a dia. Por isso nós precisamos perseverar na comunhão com o nosso Deus. Outra área que nós precisamos perseverar, que eu anotei aqui, nós precisamos perseverar na palavra do nosso Senhor. Tiago, capítulo de número 1, versículo 25, diz assim: aquele, porém, que atenta para a perfeita lei da liberdade, e nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado nos seus feitos. Meus irmãos, a gente sabe que às vezes cansa ler 1, 2, 3 versículos da Bíblia, mas Ele não disse que seria fácil. Ele disse que nós precisamos perseverar.
Por isso essa é a reflexão que eu quero trazer para nós aqui nessa noite, que a gente em momento nenhum da nossa vida venhamos desistir, mas que possamos perseverar na comunhão com o nosso Deus, que possamos perseverar na palavra, que possamos perseverar na intimidade com o Senhor, porque o que nos espera é a vida eterna. Você pode se colocar de pé? Nós devemos perseverar como Neemias. A Bíblia nos diz que Neemias, ele era um homem que vivia em um palácio e ele diversas regalias por viver no palácio. Mas certa feita ele recebe uma visita de seus familiares e ele pergunta como estava a cidade dos seus antepassados. E a notícia que ele recebe não é uma notícia boa. A notícia que ele recebe é que a cidade havia sido destruída, os muros haviam sido derrubados, os portões haviam sido queimados. Mas o que eu acho interessante na história de Neemias é que quando ele recebe essa notícia ruim, a primeira atitude que ele toma é orar. Ele vai orar, ele vai buscar ao Senhor, ele clama, ele pede, ele traz o Senhor para guerrear a sua guerra. E no mesmo momento o Senhor ele dá estratégias para Neemias. E Neemias ele sai para reconstruir aqueles muros que haviam sido derrubados. E não é diferente na nossa vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que assim como Neemias, quando você convida o Senhor para lutar as suas guerras, para resolver os seus problemas, Ele te dá sabedoria, Ele te dá estratégias para você vencer. E tudo isso não foi fácil. Neemias ele cumpriu a sua missão, mas ele precisou perseverar, porque enquanto ele cumpria a sua missão, pessoas se levantavam para tentar destruí-lo, pessoas se levantaram para tentar desanimá-lo, mas Neemias não olhou para as palavras contrárias, Neemias não olhou para trás, Neemias perseverou no seu propósito e o Senhor foi com ele até o final. Eu gostaria de orar pela sua vida neste momento. Eu gostaria de convidar você a colocar a mão no seu coração. Nós vamos orar neste momento. Essa oração, você vai colocar diante de Deus as suas lutas. Você vai colocar diante de Deus os desafios do seu dia a dia. E nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê força para que possamos perseverar, porque o que nos espera é a vida eterna.